Olá pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez com a aula número 8, cujo tema é a realidade da vida. Na verdade, essa é uma aula que complementa a aula número 7, a transformação da visibilidade, justamente porque nós queremos aqui trabalhar um pouco hoje, né, nessa breve videoaula, de um tema bastante apropriado para entendermos a comunicação no mundo contemporâneo, que é justamente o uso de pessoas comuns, realidades comuns ou ordinárias, né, da vida cotidiana como material da indústria cultural, material de produção da indústria cultural. Dessa forma, o objetivo principal dessa aula de hoje é discutir essa forma, esse modo como a mídia aborda a questão da visibilidade ordinária na sua produção comunicacional e cultural. O que eu estou chamando aí de visibilidade ordinária? Seria justamente esse tipo de produção baseada em depoimentos, histórias, né, de pessoas comuns, né, ou ordinárias. Eu e você, por exemplo. Né? Não só na produção das grandes corporações de televisão e de mídia, e mesmo os grupos de TV aberta, mas também através das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, que de fato focam muito nessa questão de dar visibilidade ou de dar audiência a pessoas como eu e você. Né? Nós voltamos aqui, então, a nossa pergunta para a seguinte situação. Nós percebemos que com o avanço da mídia digital, das grandes produções digitais, da internet, nós tivemos, assim, com o passar dos anos, um afastamento do público comum, do público ordinário, das grandes mídias, né, das mídias convencionais, migrando para plataformas digitais ou formatos mais atuais. Né? Com isso, a audiência se dispersou bastante, a ponto de provocar aí uma dificuldade, uma crise não só no jornalismo, mas também na produção cultural, né? Industrial e cultural, ou como diria Edgar Morin, essa produção burocrática industrial em torno de uma audiência que estava reconhecida pela pesquisa, presente, né, reunida no local, e agora ela está bastante dispersa. E o interessante é que nessa dispersão as pessoas também vão descobrindo pouco a pouco, pela mobilidade tecnológica, que elas também podem ter mais visibilidade e também podem trabalhar conteúdos próprios, né, que é o que nós vamos também abordar aqui nessa aula. E de pessoas comuns, desconhecidas, que não são protagonistas desta produção, passam depois a ser protagonistas dos seus próprios conteúdos, ou então são objeto, né, de mercadológico das grandes corporações. Aqui nós temos o exemplo de um personagem que passou por isso, alguém que era comum, né, o Bambam. Depois que ele foi para o Big Brother Brasil, ele se tornou mais visível, e o interesse na pessoa comum, que é o Bambam, né, se tornou o interesse de muitos, pela curiosidade ou pela identificação, né, pela empatia com a personagem. Muitos se identificam com ele. Mas ele hoje também produz seus próprios conteúdos. Né, e essa produção dos seus próprios conteúdos é bastante interessante. Eu, inclusive, aqui separei uma página aqui do Google de pesquisa, mostrando assim a quantidade absurda, né, de programas, de séries baseadas no reality show, ou nessa realidade de pessoas comuns. Né? O Big Brother Brasil, ou o Big Brother é o maior exemplo, que é uma produção holandesa, me parece que está funcionando no ar desde 1999, eu não sei se funciona no mundo, né? Aqui já está numa edição 15, 16, 17, eu não sei. Outra série aí também interessante é o RuPaul's Drag Race, America's Next Top Model,
só para dar exemplo, aqui um reality show sobre os Kardashians, American Idol, que é um show de calouros. Aqui o Aprendiz, do nosso Donald Trump aqui, Casa dos Artistas. Você tem aqui A Fazenda, Top Chef, The Voice, Super Nanny, The Real Housewives, ou seja, até questões domésticas como uma babá que a cada episódio faz intervenções em famílias e dá orientação de como tratar com meninos insubordinados, meninos e crianças problema, né? E aqui também trabalhando em cima do dia a dia das donas de casa. The Voice Brasil, etc, etc. Então você tem uma infinidade de reality shows que tomam conta da televisão através das grandes corporações, que essa é vamos dizer assim, é um dos lados da história, né? Daquilo que nós estamos chamando aqui de uma visibilidade ordinária ou de algo baseado muito na questão do cotidiano das pessoas comuns que também se tornam foco de interesse de comercial e tudo mais. Eu vou mostrar agora aqui uma sequência de alguns vídeos, recortes, de alguns desses programas, né? O primeiro é Undressed, que é uma produção da The Learning Channel, e é isso mesmo, mostram pessoas que se encontram com roupas de baixo, né, com pouca roupa, e elas vão falando delas mesmas, negócio meio esquisito, mas faz bastante sucesso, né? Tem também um pedacinho de um reality show no History Channel, se não me engano, que é um dos muitos seriados de pessoal que conserta carro, e os mecânicos e o pessoal que está ali envolvido são pessoas comuns, né? E elas passam a virar celebridades também, né? E tem também ali um outro pedacinho de um outro reality show que eu separei para a gente ver, que é aquele da loja de penhores lá de Las Vegas, que nós vamos passar aqui. Vou mostrar agora aqui para vocês o vídeo, só como ilustração, tá? Pizza. If I met a girl that also loved pizza, I think marriage would be on the cards, to be honest with you. What's that tattoo you say there? My name, embarrassingly. So what's your type? Dark hair, petite, brown eyes. Cheese. Cheddar cheese. Please tell us you like pizza. Hey, what do we got here? The holy grail of all Star Wars memorabilia. Is this the original script? One of the original scripts? It's the fourth and final draft, signed by George Lucas. This is really neat. Does the plastic come off? Oh, sure, absolutely. That's real secure. Eu procuro carros baratos. Te dou 24,5 em dinheiro. E levo o carro agora. O Ed dá uma nova vida a eles e então os vendemos esperando ter algum lucro. Joias sobre rodas. Outra possibilidade também de entendermos essa produção é o que se chama em inglês de User Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário, né? E esse conteúdo gerado pelo usuário, ele é bastante interessante, é um tipo de abordagem para estudos e também muitos departamentos de marketing, pessoal que faz pesquisa de marketing para as empresas, mostram como é importante, né, esse conteúdo que as próprias pessoas estão gerando a partir das mídias sociais, da internet, da produção de vídeos comuns, né? A gente já sabe que o jornalismo usa muito desse tipo de recurso, né? Trouxe até aqui a fala da Marjorie Kaplan, que é a CEO da Discovery Communications, e ela destaca, ela esteve aqui no Brasil no ano passado, num congresso, e ela destacou o seguinte, falando a respeito dessa experiência de entender, compreender e também utilizar como recurso essa produção do próprio usuário, né? Entendendo que esse usuário comum, que sou eu e você, também temos uma audiência, né? Essa audiência pode variar, ela pode ser grande, pode ser pequena, mas ela é significativa, né? Principalmente quando a gente
avalia aí o caso de alguns blogueiros, né, vlogueiros famosos, produtores de conteúdos independentes, né, e ela falou o seguinte, que os canais, né, no caso ela está falando da Discovery, devem se afastar cada vez mais da realidade manipulada e buscar programas mais autênticos. Os millennials, né, são vocês aí que estão me ouvindo, sobretudo, percebem quando uma coisa não é verdadeira. Então aqui ela está enfatizando como uma estratégia de comunicação e também como uma característica de comunicação aplicada à indústria cultural, aplicada a esses produtores de conteúdos que são globais, né, que é o afastamento da programação montada, né, com a realidade assim, manipulada, montada, né, buscando a autenticidade das pessoas comuns, né? Por isso que esses programas que eu mostrei para vocês fazem tanto sucesso. E há também nessa questão os chamados experimentos sociais, que é um formato que as pessoas claramente percebem que aquilo não é real, mas pois é uma situação criada artificialmente, são alguns experimentos de televisão que fazem de uma espécie de reality show, mas ao mesmo tempo se tornam reais porque as pessoas não percebem claramente que ali existem câmeras, né? E tudo mais. Então esse é um outro aspecto que a gente pode pensar e fazer algum tipo de pesquisa paralela, que é justamente o fato de que cada vez mais, não só do ponto de vista da indústria cultural, mas também do ponto de vista de uma atuação objetiva nos canais digitais e sociais, né? Usuários comuns estão conquistando suas próprias audiências através de geração de conteúdo próprio, né, do próprio usuário. Isso cada vez está, vamos dizendo assim, né, deixando o mercado apreensivo, mas apreensivo de modo positivo, porque isso também é uma questão de busca de democracia de conteúdo, mas também a busca assim, de uma comunicação um pouco mais próxima da realidade das pessoas. Tá? Eu vou exibir agora aqui um vídeo, ele é bem pequenininho, ele está em inglês, mas fala um pouquinho sobre essa produção de conteúdo a partir do próprio usuário, né? Vamos assistir.
Created using Powtoon. Ou seja, a partir da produção de conteúdo do próprio usuário e ele tendo então possibilidade de atingir uma quantidade de pessoas bastante elevada, também as empresas de comunicação e as próprias empresas estão interessadas em estudar esse tipo de fenômeno, né? Fenômeno social e fenômeno de comunicação, que é mais um dos que surgem ao longo aí do tempo e que podem se tornar também especialidades de quem está estudando a comunicação social. E, nesse sentido, todas as ferramentas disponíveis para as pessoas, para os usuários também, são capazes de explicar esse fenômeno amplo de utilização de mídias para a expressão do próprio indivíduo perante a sua comunidade, perante o mundo. Tá? Tem agora um último vídeo, bem pequenininho, que é uma proposta de trabalho aí para vocês, e eu estive pensando da gente fechar pontos de atividades, né, do semestre com esse trabalho que é bem simples, mas eu acho que vai ficar bacana, porque no recorte pessoal, juntando com todo mundo, nós vamos ter aqui digamos assim, um exemplo disso que nós estamos falando, com a produção feita a partir de cada um de vocês aí da sala, tá bom? Então, eu vou encerrar essa nossa videoaula convidando você a assistir esse pequeno vídeo que trata da atividade, né, de pesquisa e de uma atividade prática para vocês fazerem aí. E depois, na próxima aula, eu vou explicar como é que a gente pode depois compartilhar isso, tá bom? Created using Powtoon.